Oi pessoal, hoje nós resolvemos fazer um vídeo com perguntas e respostas para fazer uma coisa diferente, né? Fazer uma linguagem diferente para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Vai ser uma experiência nova para nós. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é: o sucesso do casamento não está em encontrar a pessoa certa, mas em ser a pessoa certa. O que você acha disso? Bom, é muito importante, né? Você trabalhar para você ser a pessoa certa. Sim. Né? Você mudar aquilo que não está bom, que você sabe que não agrada, né? O seu cônjuge. Você ser a pessoa certa é muito importante, né? Mas também, né, você precisa casar com a pessoa certa. Não adianta você tentar casar com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Né? Tem gostos diferentes, jeitos de ser diferente, visão de mundo diferente. Né? Você tem que trabalhar, né, antes, né, no namoro, em conhecer a pessoa, né, no noivado, saber com quem você está casando. Agora, depois de casado, né, meu amor? Depois que você já casou, aí então você tem que ser a pessoa certa, porque você já está casado. Então, seja a pessoa certa para o seu cônjuge. Aí é que tá, né? Porque você não pode mudar mais o seu cônjuge. Depois que você casou, você só pode mudar a si mesmo. Então, depois de casado, sim, você deve se esforçar para ser a pessoa certa, ser a pessoa que o seu cônjuge precisa, ser a melhor pessoa possível, mudar tudo que você pode mudar em você. E com a sua mudança, provavelmente o seu cônjuge também vai se tornar uma pessoa melhor. Sim, verdade. Seja a pessoa certa sempre, mas, né, procure a pessoa certa para casar também. Aí é certeza que o negócio vai dar certo. Certeza é duro de dizer também. Né? Mas trabalhe para que tudo dê certo, né? Seja a pessoa certa. Isso é bom. Outra Vamos pergunta. lá. Outra pergunta. O que fazer quando um dos cônjuges é muito exigente em relação à organização doméstica? Tem o bagunceiro e o organizadinho. Bom, o que nós sempre aconselhamos é vocês procurarem um meio termo. Tentar achar um ponto em que os dois, cada um cede um pouco e vocês chegam num ponto em que tanto o organizado quanto o desorganizado conseguem viver, né, bem. E eu tenho algumas considerações sobre isso. Primeiro, se você é o organizado, então pense que a vida pode ser, às vezes, um pouco mais leve. Não seja tão organizado a ponto de que tudo fique difícil, seja pesado para o seu cônjuge. Cada coisa tem que ter exatamente aquele lugar que você acha que tem que ser o lugar. Se aquela coisa não está naquele devido lugar, então cai o mundo. E o seu cônjuge fica sempre preocupado. Será que está certinho do jeito que aquela pessoa gosta? Então, isso é toque, né? Fica muito pesada a vida, fica dura. Por outro lado, se você é o desorganizado, pense o seguinte: a vida com mais organização, ela se torna também mais leve, porque cada coisa tem o seu lugar, você não tem que ficar procurando, você não fica meia hora procurando a chave do carro antes de sair, porque ele está sempre no mesmo lugar. Verdade. Então, se você tiver as coisas, cada coisa no seu lugar na casa, facilita para todo mundo que mora ali. Então, a vida também fica mais leve. Então, o ponto é você não ser nenhum extremo, nem de um lado e nem do outro. É você achar um ponto de equilíbrio, porque vai ser bom não só para o outro, vai ser bom para você mesmo, se você não for tão radical nas suas, na sua forma de lidar com a casa. Façam concessões, né? Sim. Flexibilizem, né? Não precisa ser tudo tão duro. A vida, né, não precisa ser tão assim, árida. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que as pessoas são sempre mais importantes que as coisas. Verdade. A casa existe para nos servir e nunca nós para servirmos a casa. Se você está vivendo para servir a casa, então tem alguma coisa errada. A casa é que existe para te servir. Lembra que uma função muito importante e primordial no seu casamento é fazer o seu cônjuge feliz. Sim. Né? Então, se você é organizado, ceda um pouco. Se você é desorganizado, organize-se um pouco. Vocês vão chegar Chega um meio termo, né? Para um vai fazer o outro feliz e não ser uma coisa chata, árida, dura. Mais uma pergunta, gente.
Como conquistar autonomia como casal em relação aos pais, para gerir os conflitos que vão surgindo? Bom, com certeza os pais sempre vão ser um ponto de apoio importante na vida de um casal, né? Os nossos pais, eles vão ser sempre conselheiros, eles vão ser sempre pessoas importantes na nossa vida, que nós vamos continuar ouvindo, nós podemos pedir a opinião deles, mas depois que o casal se casa, o casal é independente, é autônomo, o casal não pode depender dos pais para nada, nem financeiramente, nem emocionalmente e nem para tomar decisões. As decisões são do casal, né? São dois adultos, né? Não é que assim, é proibido você ouvir os conselhos dos seus pais ou precisar da ajuda deles eventualmente. O que não pode ser é uma prática, né? Você não pode casar achando que quando eu tiver todas as minhas dúvidas eu vou ligar para minha mãe, eu vou ligar para o meu pai, eu vou ir lá perguntar para eles. Ok, né? Isso é uma coisa válida, a opinião deles é importante, mas lembre-se que quando você depende dos seus pais, você fica sujeito a eles também. Então, se eles forem interferir na educação dos filhos, ou como você cuida da casa, tudo, você vai ter que aceitar, porque afinal de contas você depende deles. Então, a questão a opinião deles é muito importante, o conselho, tudo que eles já viveram, passaram, são informações importantes, mas vocês têm que criar a família de vocês. Eles tiveram as experiências deles, passaram pelas vivências deles. Agora é hora de vocês viverem as suas experiências juntos. Com certeza. Às vezes vocês vão errar, muitas vezes vocês vão acertar, e vocês vão aprendendo nesse processo. O problema é que muitas vezes os próprios pais, eles não sabem fazer essa transição, né, de pais de filhos solteiros para pais de filhos casados, né? Porque muda. E mesmo assim, pais de crianças para pais de jovens e adultos também muda. Então, quando a gente é criança, os pais mandam. Mas depois que você se torna adulto, os pais não mandam mais. Muitas vezes os pais não percebem isso, que eles não podem mais mandar. Eles só podem aconselhar. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, quando os pais começam a interferir mais do que deveriam, é conversar com os pais com amor, com carinho, com respeito, mas deixar claro que agora a decisão é do casal e não é mais dos pais. Os pais só podem aconselhar quando a gente pede a opinião deles, mas eles não podem mais determinar como um casal deve viver, né? Tem uma outra coisa também importante, que é quando vocês têm conflitos, né? Então, quando tem um conflito entre o casal, você nunca deve ir lá conversar com seus pais e contar, minha esposa fez isso, meu esposo fez aquilo, ou meu esposo fez aquilo, o que eu faço? Porque é certeza que os seus pais vão ficar do seu lado, contra o seu cônjuge. Qualquer um faria isso. E depois vocês vão fazer as pazes, mas os seus pais vão continuar com raiva do seu marido ou da sua esposa, porque você contou para eles aquela dificuldade que você teve. Então, é bom ter algum casal conselheiro que possa ajudar, mas de preferência não os pais, Sim. porque os pais não conseguem ser neutros. Eles amam o filho e eles não conseguem ser neutros, eles vão sempre pender mais para um lado ou para o outro. Tem uma outra coisa que me ocorreu agora, que se você leva as coisas que estão acontecendo em casa para a sua família, você, pelo menos ele vai pensar assim, o seu cônjuge vai se sentir traído e não vai mais, né, abrir o seu coração para você. Então, quando acontece alguma briga, alguma discussão, um conflito, e você corre para o outro lado, ele fala, né, ou ela, não dá. Se eu contar qualquer coisa aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Então, vocês param de ter intimidade, né, emocional. Um não vai contar para o outro o que está sentindo, o que está passando por ele. Vamos lá. Mais uma, meu amor. Como fazer para dividir as despesas de maneira que nenhum dos dois se prejudique? Essa é uma pergunta importante. Que pega muitos casais, né? Principalmente nessa sociedade moderna, já dos últimos, 30, 50 anos, o homem e a mulher trabalham, os dois têm seu salário, têm sua conta, né? É muito importante já começar a gente colocando aqui um princípio básico, né? Vocês casaram, não existe mais o meu dinheiro e o teu dinheiro, só existe o nosso dinheiro. Sim. Começa por aí, né? Tudo é dos dois, né? Não importa quem ganha mais. Não importa, não. Ou não importa se um não ganha nada. Não importa também, né? O dinheiro é dos dois, né?
para que vocês juntos tomem a decisão do que fazer, né? Sim. Então já tem uma primeira questão aí. Outra coisa importante que vocês devem fazer é fazer um orçamento, né? Sim. Não gastem além daquilo que vocês colocaram no orçamento. Mas se acontecer isso, né, de vocês precisarem ter alguma despesa, né, que não estava prevista, o importante é que vocês discutam, né, e conversem sobre essa despesa antes de executar, para que o outro saiba, né, os dois combinam e falam, não, apareceu uma despesa extra aqui que nós precisamos gastar, então tudo bem? Ok? Ok. Não dá para o outro olhar na conta depois e ver que tem um débito ali que ele não esperava. Se a renda é comum, é dos dois, se a conta é conjunta ou se são duas contas, mas os dois têm acesso àquela conta, então nunca ninguém vai ficar prejudicado, porque os dois, a dívida é dos dois e a renda é dos dois. Então não existe essa possibilidade de que, eu que estou pagando mais esse mês, você está pagando menos, não. O dinheiro é um só. E aí, de acordo com o orçamento, vocês vão gastar, de acordo com o que os dois decidiram no orçamento. Né? Então, dessa forma, não há espaço para briga. Quando você senta, decide para onde vai o dinheiro e aquele valor total, que é a soma do rendimento dos dois, é que vai ser usado para pagar as dívidas. É verdade. Você tocou num ponto importante, querida, que a gente recomenda, né, para os casais que a gente aconselha, né, que eles tenham conta em conjunto, né? Desde que seja possível, tem um conta em conjunto. Mas cada um recebe num banco. Ok, escolhe um banco em comum para colocar o dinheiro lá. Ou então, que os dois, né, sejam conta em conjunto. Eu recebo no meu banco, então conta em conjunto. Aí ela recebe no banco dela, conta em conjunto. Que os dois possam ver, ter acesso, né, o que tem na conta, onde está gastando o dinheiro, o que está fazendo. É muito bom. É bom essa fiscalização, essa vigia um do outro, né? É uma coisa saudável, não acho que é ruim. Mais alguma coisa sobre isso? Não. Você lembra? Acho que é isso. É isso, né? Então tá. Como lidar com as diferenças de personalidade? Eu sou introvertido e meu cônjuge é extrovertido. Tem jeito para isso? Tem jeito, claro que tem jeito. Tudo tem jeito. Bom, primeiro você tem que conversar sobre essas coisas, né? Conversar sobre o jeito de vocês serem e por que você é assim. E haver respeito, tem que haver respeito, né? Respeitando o jeito do outro. É interessante porque normalmente a gente, quando se apaixona, né, quando começa o namoro, a gente se apaixona exatamente porque o outro é diferente, né? Porque o outro tem características que a gente não tem. Sim. Só que depois, ao longo dos anos, com o casamento, aquilo que te atraía no começo é aquilo que te irrita, né? Então, aquela pessoa que fala um monte e chama atenção sobre si, então o outro fica encantado com aquela coisa que ela fala um monte e ela sabe falar, e depois quando chega no casamento você fala, essa mulher não para de falar. Então, penso que era aquilo que te atraiu, né? E o introvertido, né, não fala nada. Esse homem não fala nada, ou essa mulher não fala nada, não temos comunicação. Então é importante, né? Assim como a gente já tem falado, né, sobre outros temas, é importante achar um ponto em comum, né? Nesse caso, por exemplo, tem que investir na comunicação. Então, se você é mais introvertido, você tem que ter uma atitude, né, um consciente de falar mais, né? Porque o seu cônjuge precisa disso, né, para satisfazer as suas necessidades emocionais. Sim. Ele precisa conversar. Então, você tem que fazer um esforço consciente. Isso não é natural para mim. Não, ok. Mas em amor ao seu cônjuge, então você tem que se preparar, de repente, se esforçar, né, se esforçar, durante o dia anotar as coisas que acontecem, para conversar, né, para ter algum assunto, né, porque é difícil, né, para quem é introvertido, falar. Então, crie seus próprios métodos, né? O introvertido, via de regra, ele é metódico também, né? Então, crie seus métodos para poder falar. Agora, já se você é o extrovertido, que precisa falar, entenda
que o seu cônjuge, ele é introvertido. Então, chega uma hora, você precisa dar um descanso para ele. Respeita, né? Respeita isso. Senão, o seu cônjuge vai ficar doido. Você não pode falar, eu estou ficando aqui que não estou aguentando, mas nem estou nem entendendo o que ele está falando. Então, a ideia é vocês acharem um meio termo, um bom termo, na verdade. Não sei nem se é no meio, né? Mas um bom termo que atenda os dois, que seja gostoso, que o casamento é para ser bom. Então, pegue o limão e transforme numa limonada. Sim. Muito gostosa. E tenha paciência com o seu cônjuge, porque essas características de personalidade, elas não mudam, né? A gente pode, claro, crescer e aprender a transformar essas características em alguma coisa positiva, mas a pessoa que é extrovertida, ela nunca vai deixar de ser. Se ela deixar de ser, ela vai estar se mutilando. E a pessoa que é introvertida também nunca vai deixar de ser. Ela pode se esforçar para falar um pouco mais, para ser um pouquinho mais expansivo, mas nunca vai ser totalmente expansivo. Porque é uma característica própria da pessoa, né? Então, não adianta você querer casar com uma pessoa e transformar ela em outra. Ela não vai ser outra, ela vai ser aquela pessoa um pouquinho melhorada. Claro que com os anos a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai se tornando pessoas melhores. Mas a gente nunca vai deixar de ser, em essência, aquilo que nós já somos. Olha, por exemplo, não é o caso específico de introvertido e extrovertido, mas eu e a Aline é bem diurna, né? Bem diurna. Eu não sou necessariamente notívago, mas eu gosto de dormir mais tarde, tudo. Então, logo no começo do casamento, a gente tinha muitos conflitos, porque ela queria dormir cedo e eu queria dormir mais tarde, né? E aí a gente começou a ter uns conflitos por causa disso daí. O que acabou acontecendo ao longo do tempo é que eu comecei a dormir mais cedo do que eu estava acostumado e ela começou a dormir um pouco mais tarde do que ela estava acostumada. E a gente achou um meio termo. Estamos felizes assim, né? Não temos, né, problemas com isso. Acabou virando uma rotina nossa. É porque a gente gosta de deitar no mesmo horário juntos. Verdade, né? Tem casais. A gente não queria cada um dormir num horário, né? E deixar o outro assistindo TV até de madrugada, por exemplo. Não é o nosso caso. Bom. Que mais, minha querida? Eu, né? Meu cônjuge é muito bom companheiro, mas eu sinto que ele não me ama. Será que sou eu errado? Bom, é provável que ele te ame, porque você está falando que ele é bom, que ele é um companheiro, né? Então, provavelmente ele te ama. A questão é, será que ele está conseguindo demonstrar amor de forma que você compreenda isso como amor? Nós falamos já sobre isso um pouco, né? Sobre questões de como demonstrar amor, nossa série sobre amor e respeito, né? Então, quando a gente falou sobre amor, a gente falou um pouco sobre isso. E muitas vezes a gente ama, mas não sabe demonstrar esse amor. Então, como é que você se sente amado? Você deve dizer ao seu cônjuge qual é a forma de que você vai se sentir amado, para que ele possa demonstrar de uma forma que você compreenda isso como uma demonstração de amor. Verdade. Existem, né, pelo menos assim, 5 formas de você demonstrar ou de você se sentir amado. Então, muito provavelmente, o seu cônjuge, ele está demonstrando, ele está se esforçando para demonstrar, mas ele demonstra do jeito que ele gostaria de receber, e não do seu, né? Então, me ajuda aí, amor, vamos lá. Tem 5 formas, né? Então, tempo de qualidade. Isso. Certo? Serviço, né? O que seria o tempo de qualidade? Passar tempo junto, ficar... O serviço. Arrumar as coisas, cuidar, fazer alguma, né? coisa, fazer pelo alguma coisa pelo outro. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Elogiar. Elogiar o falar outro. bem. Dizer que ela é linda. Falar né? eu te amo. Eu te amo. Tipo Dar presentes. Presentes não precisa ser nada caro nem nada, mas lembrei de você hoje, trouxe um bombom. É um presente. A pessoa já fica feliz. É uma forma de demonstrar amor. É uma forma de demonstrar amor também. E toque físico. Toque físico, encostar, abraçar, beijar, carinho, cuidado. Né? Se você tempo de qualidade e o seu cônjuge está fazendo serviço, ele está arrumando tudo em casa, não deixa fazer nada, tudo que você fala ele cuida, mas você queria estar junto, nem que se fosse para assistir uma TV junto. Você não se sente amado. Você não se sente amado. E aí o outro está sim demonstrando amor do jeito dele. Então é muito importante conversar sobre isso, né? E ver se a forma de demonstrar amor está sendo efetiva para o outro.
Provavelmente o seu cônjuge é tempo de qualidade, né? Porque ele chamou ele de, de companheiro. Né? Né? Então, provavelmente a linguagem dele é tempo de qualidade, ele quer estar junto. Mas você tem outra necessidade. Acho que é isso, né? Uhum. Bom, como vocês veem a intimidade sexual no casamento? Opa, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Bom, eu diria o seguinte, né? A intimidade sexual é fundamental para o casamento saudável. Senão você casou com seu irmão. Na Bíblia está escrito que deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Uma só carne é o relacionamento sexual, principalmente. Sim. Então, tem que ter o relacionamento. É verdade. Mas é importante também perceber e se esforçar para isso, que o homem e a mulher, eles têm pontos de vista, não sei se podemos dizer assim, diferentes, né, sobre a intimidade sexual. Eles têm necessidades diferentes. E não dá para você ter intimidade, né, sexual se você não tem emocional. Você não conversa com seu cônjuge, você não ajuda ele, não tem palavras de amor e carinho, cuidado. Depois chega à noite e quer ter uma relação sexual legal, não vai ser bom. Né? Então, os homens, por exemplo, se ele vê a esposa de lingerie, para ele já tá bom. Pode ter quebrado o pau 1 hora atrás. Ele viu a esposa de lingerie, né? Ele já ficou animado, para ele tá tudo certo. A mulher já não, né? A mulher já é diferente. A mulher precisa do carinho, né? Precisa do cuidado, precisa de palavras, que ela está linda, que o corpo dela é lindo, que você tem desejo por ela tem que se sentir amada, cuidada. Aí ela vai ter vontade, ela tem uma necessidade emocional primeira, né? E o homem é visual, ele olhou e falou, opa, tô pronto para a batalha. É verdade, né? Então precisa entender isso e saber valorizar, não é? O homem, por exemplo, ele gostaria que todas as mulheres, a linguagem de amor dela fosse o toque físico. Mas não é, né? Mas não Algumas até são, mas nem todas. Nem todas. Então, você tem que saber como lidar com a sua esposa, né? Use de forma racional, né? Esse conhecimento, vamos dizer assim, né? Cuide bem da sua esposa. Eu sempre costumo falar, né? Num lar onde a esposa é feliz, o homem é feliz. Se ela está feliz, animada, satisfeita, tudo bem. À noite você vai ter uma boa noite de amor. Agora, se está tudo ruim, né? Só briga, só discute, companheiro, o sofá ou a cama não vai ser diferença nenhuma. Porque, né, você não vai ter uma boa noite. É verdade. De uma relação amorosa. Tem mais alguma coisa, meu amor? Acho que você já falou tudo. Eu já falei tudo, né, nessa área. Eu gosto de falar. Bom, gente, então é isso. Nós fizemos aqui algumas perguntas e na semana que vem a gente vai vir com uma nova série, bem legal. Espero que vocês venham, voltem e aproveitem. E se você quer que a gente responda mais perguntas, escreve aí nos comentários, nos manda algumas perguntas que a gente pode fazer outros vídeos assim de perguntas e respostas para vocês. Ou outros temas, né? Na próxima série, eu não vou dizer aqui, não vou contar, é segredo do que a gente vai falar, mas o tema dessa nova série vai ajudar muito no relacionamento. Né? Tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora. Né? Como é que você vai lidar no dia a dia com as coisas vai fazer diferença. Ok? Isso aí. Então, dá um like pra gente, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, pessoal.